manhã com as irmãs. Com certeza que esses dias serão tempos de crescimento para as nossas vidas. Pastor presidente, pastor Sival, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, pela confiança em sua pessoa, toda a mesa diretora, aos pastores que aqui estão, também o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB. Prazer em revê-lo, pastor. Deus abençoe. Diana, Deus abençoe. Foi muito bom pela manhã estarmos juntos com as irmãs, falando sobre um tema muito pertinente, que é sobre servir. Também pastor Amaro, prazer em revê-lo. Estivemos juntos em Londres, até tentou me ensinar a dirigir do lado esquerdo, mas eu quase compliquei o teu carro, né? Deus abençoe, prazer em revê-lo mais uma vez. Os demais pastores que aqui estão, Deus os abençoe. Trago saudações do pastor presidente, pastor Paulo Freire, e de toda a nossa igreja, Assembleia de Deus Belém, ali da cidade de Campinas. Capítulo 4 da carta aos Hebreus. Quando ouvi aqui a leitura, falando que Ele é o Deus dos séculos, imortal, invisível, único, então Deus colocou no meu coração falar hoje sobre aquele que é maior que os anjos, que é maior que Moisés, que é maior que Josué, aquele que é o nosso descanso. Versículo de número 8 a seguir. Ora, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso depois de outro dia. Versículo 9: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência que está falando dos Hebreus. E há um contraste, porque o autor aos Hebreus, logo no início dos primeiros versículos do capítulo 4, ele diz que os Hebreus não receberam, aqueles do deserto, não receberam a palavra misturada com fé. A geração que viu mais milagres foi a geração que pereceu no deserto, porque milagres não autentificam a fé. O que autentifica a fé é receber a palavra misturada com fé. Mas só encontra repouso aquele que recebe a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. O louvor não penetra, o entretenimento não penetra, o grupo de gestos não penetra, a coreografia que nós inventamos em nossos cultos também não penetra. Só tem algo que penetra entre alma e espírito: a palavra de Deus. Vamos ser assim em nome de Jesus. Após o avanço da igreja primitiva na agenda de Deus, eles sairiam com mártires, com testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Pedro é responsável por pregar o Evangelho, Judéia e Jerusalém. Mas para quebrar as barreiras culturais em Samaria, Deus enviou Filipe. Mas para levar o Evangelho aos confins da terra, como foi dito aqui na leitura, aquele que entre os pecadores, ele se achava o principal, perseguidor da igreja. E em Atos, capítulo 9, nos reserva uma informação muito precisa. Aquele que é de Tarso, na Sicília, mas que nasce da tribo de Benjamim, da prole entre os hebreus, fariseu, circuncidado ao 8º dia, que estudou aos pés de Gamaliel, neto de Hilel. Paulo respira ameaças de morte. A expressão grega respirar ameaças de morte é como um boi selvagem, mas o aguilhão da graça sabe domar os bois selvagens.
E este Paulo, ele reserva algumas informações precisas, levando o Evangelho aos confins da terra. É este mesmo que escreve a segunda carta à igreja em Corinto e vai enfrentar os falsos apóstolos que tentavam de certa forma minar o apostolado de Paulo. Quando ele escreve a primeira carta à igreja em Corinto, essa igreja passava por alguns problemas doutrinários, tinha dons, mas tinha grupos partidários dentro desta igreja. Com o avanço da igreja primitiva em 44 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo, algumas heresias tentaram se infiltrar dentro da igreja. O judaísmo dentro da igreja da Galácia, que foi combatida por Paulo, mas também nós temos um legalismo misturado com um proto-gnosticismo em Colossos, que dizia que Cristo era semelhante aos anjos, em um mesmo patamar elevado, e que astros dominavam o destino do mundo. E Paulo corrige essa heresia, dizendo que nós não devemos fazer culto aos anjos. E por quê? Porque Jesus Cristo é o Criador que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. O combate contra as heresias, o crescimento da igreja era comum já no século I, ao ponto de Judas, meio-irmão de Jesus, no versículo 3 da sua primeira carta, ele vai dizer que nós defendemos a fé que uma vez foi dada aos santos. Em 1 Pedro capítulo 3, versos 15, Pedro diz: antes santificai a Cristo em nossos corações, para que sejais preparados para responder com mansidão a quem vos perguntar a razão da vossa esperança. E por causa desse glória eu explico melhor. O que Pedro está dizendo é que ser igreja não é só ensaiar no meio da semana para cantar para homens, bater palma de pé no domingo. Ser igreja também é defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Mas a carta aos Hebreus, não sabemos a autoria, isso divide opiniões. Martinho Lutero chegou a dizer que a autoria da carta aos Hebreus vinha de um homem eloquente de Alexandria, pregador. Este todos nós conhecemos por nome de Apolo. Clemente de Alexandria defendeu que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, enquanto Tertuliano, dos pais da igreja, chegou a defender que a autoria da carta aos Hebreus viera de Barnabé. Ainda que eu tenha algumas divergências com o alegorista Orígenes, ele disse que no tocante à carta aos Hebreus, nós nunca saberemos na terra quem é o autor da carta aos Hebreus. Isso é verdade, um dia na eternidade nós iremos saber quem a escreveu. Mas a autoria essa noite não é nossa preocupação. Mas a carta aos Hebreus foi escrita para encorajar os nossos irmãos, que passavam por perseguições e por lutas, e alguns estavam querendo abandonar a graça para voltar para os rudimentos e para o legalismo da lei. E a carta aos Hebreus nos traz uma nova aliança perfeita, mas nos traz aquele que é maior do que os anjos, aquele que é maior do que Moisés, aquele que é maior do que Arão, aquele que é autor e consumador da nossa fé. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz algo, e o que ele nos informa trouxe alguns equívocos de pregadores. Ele diz que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas, e alguns pensaram que ser rodeado de uma nuvem de testemunhas é os irmãos estarem olhando para o nosso testemunho. Coisa nenhuma. A palavra testemunha é mártir. O que ele está dizendo, o autor aos Hebreus, é: se vocês estão desfalecendo na fé, eu apresento no capítulo 11 uma galeria, um corredor de irmãos que viveram pela fé, cerrados ao meio, que deixaram de ser chamados filho da filha de Faraó, que saíram sem um mapa, mas saíram por uma voz, para sair de uma terra, de uma parentela, mas para alcançar uma pátria eterna. Aí o autor dos Hebreus diz: se vocês olharem para Abel, para Abraão, se vocês olharem para Isaac e não conseguirem fortalecer a fé, eu te apresento alguém que é consumador e autor da nossa fé. O grego da carta aos Hebreus, gramaticalmente falando, ele é mais refinado. O
grego usado por Paulo em suas epístolas é um grego mais semítico. Isso distancia a autoria de Paulo, mas o autor aos Hebreus conhecia muito bem Timóteo, e quando ele escreve, ele começa com uma informação precisa. Tendo Deus antigamente falado, mas o Deus que falou ontem fala hoje, aleluia, e continuará falando. glória. Com todo respeito à geração passada, com respeito aos cabelos brancos de nossos pastores, que o que tem de ministério eu não tenho ainda de fé, mas quantas vezes eu ouvi um certo saudosismo em dizer: Deus falava, Deus não fala mais. Nosso Deus falava, está falando agora e continuará falando. O problema é não ter os ouvidos sensíveis a entender a multiforma como Deus fala. Quando Ele quer chacoalhar a vida de um obreiro, Apocalipse 14:12, Ele fala com voz de trovão. Quando quer colocar um obreiro de pé, Apocalipse 1:10, Ele fala com voz de trombeta. Mas quando Ele quer sacudir uma cidade, Amós capítulo 1 versículo 3, bramiu o Senhor como leão, quem resistirá? Mas às vezes Ele não fala no meio pentecostal, no barulho que nós gostamos. 1 Reis capítulo 19 versículo 12, com voz suave Ele diz: o que fazes aqui, Elias? Por causa desse aleluia, se ele dissesse: o que fazes aí, é alguém do lado de fora perguntando para quem está dentro. Mas como ele diz: o que fazes aqui, é que antes de suas crises ministeriais, eu já estava dentro da caverna te esperando para lhe dizer: ainda tenho muito a fazer e completarei essa obra em tua vida. Fala com voz de trovão, com voz de leão, com voz de trombeta e voz suave. Mas se não deu glória até agora, provavelmente dará agora. Deus não precisa de muito. Zacarias capítulo 10 versos 8, se eu assoviar apenas, eu ajunto o meu povo. O assovio de Deus, ele resolve a tua história. Tendo Deus antigamente falado, de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas aos pais, nos falou muito mais agora, através do Filho. Detalhe: Deus antigamente falou de muitas formas, e hoje nos fala pelo Filho. Permita-me ousar a tentar compreender a revelação progressiva que no passado só era sombra. Deus falou antigamente no passado através de tipos, de símbolos, até em objetos que apontavam para uma realidade futura. Salmos 19 versos 1 diz o salmista: Hashamai Mesaprim Kavudia. Mesaprim em hebraico pode ser anunciar, na sua tradução revela, em outra tradução proclama, em outra tradução anuncia. O que o salmista está dizendo é: Hashamai, os céus, Mesaprim, revela, proclama, Kavod El, a glória de Deus. O que o salmista está dizendo, ele não precisou nem falar. Quando eu abro a tenda e olho para a criação, ela está gritando: Deus existe, Deus existe, os céus declaram a glória de Deus. Estou pregando para pastor, para obreiro, vai me compreender melhor. Quando eu vejo uma obra de arte em quadro, a primeira coisa que eu faço é procurar a assinatura. Quem assinou? Quando eu olho para a criação juntamente com o salmista, de forma unilateral, eu encontro a assinatura das três pessoas. No princípio criou Deus céus e terra. Princípio Bereshit
fala de passado, presente e futuro. Céus fala de altura, largura e profundidade. Terra fala de sólido, líquido e gasoso, prótons, nêutrons e elétrons. Tem Pai, Filho e Espírito Santo, Espírito, alma e corpo. Abre o lugar santo e santíssimo, campo, Éden e jardim no Éden. Se você não encontrou as três pessoas, talvez esteja com um probleminha aí. Mas se conseguiu compreender que em tudo eles estão, tu pode adorar. Ainda que a revelação geral não salve, mas torna o homem desculpável. Ele falou até na escada de Jacó. Como assim, pregador? Quando Jacó dormiu na pedra e ele acordou, ele viu uma escada, o pé da escada no chão e o topo no céu. A escada apontava para alguém que mudaria o nome dele e toda a tua história. Por causa dessa glória, Jesus diz: de agora em diante vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo. A escada está aqui. Aleluia! No Antigo Testamento ele era a escada, mas também ele era a pedra e também ele era o pão. Se tivesse 5, glória a Deus, eu contava essa. Moisés abriu a tenda, deserto, quando ele olha tem maná. Maná é milagre. Aí perguntaram para Moisés, e a pergunta está em nosso texto, em nossa tradução é: o que é isto? Mas no original não é o que é isto. No original é manhu. Hu é um pronome pessoal. Eles não perguntaram o que é isto. Eles perguntaram para Moisés: quem é ele? Segura, glória a Deus que vai dar agora. Moisés responde: Hu ha-lechem. Ele é o pão. Só quem é sustentado pelo pão. Aleluia! Pastor Amaro, se fosse eu levava 15 maná para dentro da minha casa, que é deserto, e eu não sei se vai cair amanhã. Eu iria falar para minha esposa Luciene: pega 10, eu pego 15, peça para a Ana Júlia pegar mais uns 5, leva para a tenda. Estou no deserto, amanhã não sei como vai ser. Como Deus conhece o coração do hebreu, Deus disse: se guardar o de amanhã, lá na tenda eu faço apodrecer. Por quê? Deus sabe, se tiver o de amanhã sobrando, amanhã nem estaria aqui dando glória a Deus. Oh, Eu explico melhor. aleluia! Ele vai te dar o de hoje. E o de amanhã sai da tenda e me busca. Eu vou prover. E o de me busca. Eu vou prover. Estou te ensinando a ser dependente do deserto. Oh, Senhor! Se sobrasse, nem estaria aqui com esses olhos cheios de lágrimas, com essa mão direita levantada. Eu vou prover, não vai faltar. Aleluia! Às vezes ele é a escada, às vezes ele é o pão vivo, mas às vezes ele é a pedra. Jesus está na região de Cesareia de Filipe. Não era um teste de publicidade, mas ele fez algo que ele não costumava fazer: perguntas. E a primeira pergunta de Jesus fora essa: a geração apostólica, longe da multidão: o que as pessoas dizem que eu sou? Permita-me parafrasear grifo meu. Na rua de cima estão dizendo que o Senhor é Jeremias, grifo meu. Quem sabe porque viram ele chorar. Outros do bairro de baixo estão dizendo que o Senhor é o Elias, grifo meu. Quem sabe porque viram ele curar com poder. Mas no bairro mais distante estão dizendo que o Senhor é o João Batista, grifo meu. Quem sabe porque viram ele pregar o sermão mais duro. Jesus lança a segunda interrogativa:
E vocês em Brasília? Se trouxe açaí do Pará também. O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Brasília ou lá no Pará, domingo, 9 horas da manhã, bem feito para você que não vem à escola bíblica. As testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, 9 horas da manhã aos domingos, batem na porta de nossas casas para dizer: Jesus não é Deus, Ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Os Mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles dizem: Jesus é um polígamo, casado com Marta e Maria, em João capítulo de número 2, nas bodas de Caná, o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas do sétimo dia, eles dizem: o nome honorífico é o arcanjo Miguel. Se perguntar para a maior religião que cresce em Hollywood, os budistas, de Siddhartha Gautama, eles dizem: nunca foi Deus, somente uma liderança a ser seguida e nada mais. Se perguntar para a maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, principalmente na Europa, eles vão dizer: Jesus não é Deus, é só um profeta do mesmo patamar de Elias e do mesmo patamar de João Batista. Se perguntar para os kardecistas, assim como os gnósticos, eles dizem: nunca teve um corpo, somente um espírito elevado que no hinduísmo alcançou o karma. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás, encontrasse uma mulher em Samaria sem um cântaro na mão, ele iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim, ainda aquele que tem água na vida eterna. Isaías diz: para mim é o conselheiro, é o Deus forte. João vai dizer para mim: é o Redentor que vive. João Batista vai dizer para mim: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lázaro vai dizer para mim: a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. João em Patmos vai dizer para mim: é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Mas se perguntar para o assembleano, não Nutella, raiz, eu tenho certeza que você vai dizer: para nós ele ainda é o que salva, o que cura. Vai economizar esse glória a Deus para amanhã ou vai deixar tudo Tem crente que assistiu 40 vídeos no YouTube, aprendeu a falar 3 palavras gregas, fica me olhando como doutor. Não depende dele para dar glória, não. Dê glória por você e por ele. Aleluia! Aí o Pedro diz: falta eu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, a saber, Pedro. Nem carne nem sangue te revelou, senão o Papai que está no céu. Quem é a pedra? Sobre esta pedra. Sobre esta pedra. Às vezes ele é a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, das ânsias da morte, capeta nenhum contra ela prevalecerá. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bendito é o teu nome. 1 Coríntios capítulo 10, assim como eles que deixaram o Egito e foram batizados nas águas do Mar Vermelho, batizados na coluna de fogo. E não parece a nossa caminhada? Nós também deixamos o Egito. Quando o sangue do Cordeiro desceu. Aleluia, tu vai dar agora. Se não tem sangue do Cordeiro, tu ainda é escravo. Estava na cachaça até hoje, com o nariz cheio de cocaína, cheirando maconha. Mas por causa do sangue do Cordeiro, agora está de terninho, de gravata, carteirinha da convenção, e está demorando para levantar esse braço, essa mão para cima. Aleluia! Oh, Senhor! Aleluia! Também fomos batizados, não nas águas do Mar Vermelho, nas águas batismais, batizados na coluna de fogo. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Se eu tivesse 30 glória a Deus, eu falava do fogo. Sabe por que crente assembleano gosta do fogo? E olha que
trazendo em nossos púlpitos sensacionistas que não acreditam no fogo. Tem que ser homem para dar glória a Deus agora, não é? Eu também gosto desse silêncio. Sensacionista no púlpito da Assembleia é um desserviço. Eu sabia que ia ficar em silêncio agora. Porque a gente gosta do fogo. Hebreus 12, 29. Ele é fogo consumidor. Gênesis 15. Ele fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele falou com Moisés em uma sarça de fogo. Levítico capítulo 6, versículo 12. No altar há um fogo que queima continuamente. Êxodo capítulo 13, versículo 31 e 32. A coluna no deserto era uma coluna de fogo. Jeremias 23, versículo 29. A tua palavra é fogo. Zacarias 2, versículo 5. O Senhor é um muro de fogo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. Ele respondeu a Elias com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu só batizo com água, mas tem alguém. Os três aqui conhecem, mas tem alguém que é mais poderoso que o pregador, mais poderoso que João. Ele é aquele que vos batizará com Espírito Santo e fogo. Aleluia! Palavra não pega fogo não, mas se tiver graveta essa noite, já acendeu para a glória de Deus. Preciso chegar no capítulo 4. Esses tempos atrás, pastor Amaro, eu fui estudar um pouquinho do Talmud e eu descobri que na sinagoga, se tivesse no mínimo 9 pessoas, nem abre a sinagoga, não tem culto. No mínimo tem que ter 10. Em um outro contexto, mas Jesus disse: se em Brasília tiver 2 ou 3, continuei lendo o Talmud e o Talmud diz, não a Bíblia. Eles acreditavam que se tivesse 2 rabinos falando da Torá, eles acreditavam que Deus se manifestava no meio. Tinha 2 andando no caminho de Emaús. Falando de quem? Dele. E ele apareceu. Aí quando Jesus foi embora, os 2 ficaram conversando e disseram uns para os outros. Quando ele falava, o nosso coração ardia. Senhor, glória. A palavra arder, aprendi com um amigo na minha prateleira em casa. A palavra arder significa caio. E caio significa, se não gosta, não disfarça não, pegando fogo. Comemos de uma maná espiritual e bebemos de uma bebida espiritual de uma pedra. E a pedra era Cristo. A escada, a pedra. Mas nos últimos dias Ele tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai estava sobre ele. E o autor aos Hebreus nos informa que este Cristo, Ele é maior do que os anjos. Como você faz parte da maior escola de teologia do mundo, a escola bíblica dominical, que eu vou dizer aqui, tu já sabe. Tópico 1, Ele é superior aos anjos. Tópico 1, subtópico 1, Ele é maior do que os anjos em natureza. Tópico 1, subtópico 2, Ele é maior do que os anjos em essência. Ele é maior do que os anjos em natureza? Sim. Eu preciso teologar um pouco.
Quem pecou contra Deus foi Adão. A natureza de Adão é humana. A turminha do Deus foi amor, que hoje tem na Assembleia de Deus, vai dizer: por que Deus então não perdoa e está tudo bem, destrói Satanás e segue a vida? É porque os atributos de Deus, amor, sempre serão acompanhados, segundo Tertuliano, com justiça. Ele não pode fingir que nada aconteceu. Permita-me a licença poética. Adão deixou uma dívida na mesa de Deus, e Deus não pode fingir que nada aconteceu. A dívida precisa ser quitada. Mas alguém poderia perguntar essa noite: um anjo não poderia quitar a dívida? Não. E por quê? Porque quem pecou contra Deus, o ofensor é Adão, e o ofendido é santo e justo. Quem ofendeu tem a natureza humana. A natureza do anjo é incompatível à natureza do ofensor. Então o anjo não pode quitar a dívida. E os animais protelam. Mas Hebreus capítulo 10, permita-me dizer, Deus dá um tapa na mesa e diz: oblações e sacrifícios, touros e bodes não quero mais. Corpo me prepara. O que ele está dizendo é: a natureza do animal é incompatível à natureza do ofensor Adão. A natureza dos anjos é incompatível à natureza daquele que pecou Adão. Então anjos não podem ir para a cruz. E os animais não podem ir para a cruz. Mas Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo diz: se apresentar como sacrifício vivo, santo. Então só recebe o sacrifício se for santo. Isso é agradável. Mas só tem dois sacrifícios vivos na Bíblia. O primeiro é Isaac. Amarra o menino, leva para o Moriá. Quando levanta o cordel, o anjo disse: pare, eis ali o carneiro. O sacrifício não é vivo? É vivo, mas não é santo. Mas tem um sacrifício vivo que vai para a cruz. A pergunta é santo? 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz: ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2, 22, Pedro diz: nele não há pecado. João 6,69, João diz: ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém poderia levantar as mãos e dizer: eu protesto. Paulo, Pedro, João e o autor dos Hebreus é tudo do time de Jesus, não vale. Então eu trago 4 que jogavam contra para ver se vale. Mateus 27, versículo 3, Judas diz: trair sangue inocente. Não dê glória porque está 4-1. A mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, teve um sonho e disse: sofri por causa do sangue desse justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e disse: é justo. 4-3. Pode pôr essa na minha conta. Desde as 9 da manhã, mais ou menos 10 para as 3 da tarde, na cruz, o ladrão olhou para o outro e disse: pois é, esse aí mal nenhum fez. Tu tá achando que eu saí de Campinas para Brasília para empatar? Quando ele entregou o Pai e o Espírito, tem o Centurião 007 olhando e dizendo: verdadeiramente, eu já tinha pulado na cadeira,